Teresa e Mariano vão para a cama. Ramon aparece. Ele pega os infiéis no pulo. Ramon briga feio com Mariano e Teresa. Ele ressalta que o filho será feito de palhaço novamente. Teresa não consegue se justificar. Ramon teme que Arthur ataque Mariano. Aida e Genoveva tramam contra Teresa. Elas desejam que Arthur não se reconcilie com a esposa. Aida informa a Genoveva que Teresa precisa de uma lição. Ramon insinua que Mariano é um idiota. O Moreno informa ao pai que ama Teresa. Ramon detona a descarada. Teresa esclarece para o trabalhador que se divorciará. Ramon não acredita. Ele ressalta que Teresa vai estragar a vida de Mariano. A ambiciosa volta a se defender. Ramon ressalta que Teresa não é capaz de fazer ninguém feliz. Arthur e Mariano chegam na vila. O professor tenta dispensar o advogado. Martim fala para Arthur que também tem um assunto pendente para resolver. Johnny confessa para Patrícia que ainda não pode mantê-la. Ela esclarece que eles irão crescer juntos. Patrícia implora para Johnny apressar a cerimônia. O baixinho ressalta que Regina tem razão. Patrícia fala para Johnny que não liga para a opinião alheia. Eles namoram. Joana chama Roberto de imaturo e irresponsável. Ela o cala. Joana fala para Roberto que ele também será preso. O músico tenta se reconciliar com a costureira. Joana relembra que pensou que Roberto era um criminoso. Ela descobre que o músico enganou Griselda. Roberto garante para Joana que jamais gostou da carrasca. Ele se declara para a costureira. Roberto agarra Joana. Regina conta para Armando que vai hospedar Patrícia. Ele não concorda. Arthur os visita. Ele descobre que Teresa não está com os pais. Martim vê a descarada saindo da casa de Mariano. Joana tenta se desvencilhar de Roberto. Ela ressalta que o músico não vale nada. Joana reitera que Roberto só engana e mente. Ele volta a desejar ter filhos com ela. Teresa aparece. Ela relata que Roberto não é capaz de manter uma família. Teresa relembra ao músico que Joana tem um namorado. Ela humilha Roberto. Ele pede para Joana tomar uma decisão. A costureira pega uma régua para bater no músico. Roberto se chateia. Teresa deseja que o músico seja preso. Regina e Armando percebem que Arthur tem um problema com a esposa. Ele desconversa. Armando confronta Arthur. Ele insinua que o professor não faz a esposa feliz. Armando ameaça Arthur. Regina teme que Teresa esteja fazendo algo de errado. Arthur pede para a sogra não se envolver em seus problemas. Martim visita Mariano. Ele o comunica que viu Teresa. A ambiciosa conversa com Joana e Esperança. Arthur aparece. Teresa deduz que está sendo vigiada pelo marido. Ela comunica a Arthur que segue resolvendo um problema de Esperança. Joana e a Sonsa reiteram para o professor que pediram a ajuda de Teresa. Arthur fica aliviado. Joana convida o professor para jantar. Teresa crê que o marido continua desconfiado. Esperança fala para Johnny que o impedirá de ir para a prisão. Patrícia explica o ocorrido para Arthur. Mariano conta para Martim que tinha assuntos pendentes com Teresa. O advogado indaga ao Moreno sobre Aurora. Mariano fala para Martim que não tem nada com a amiga. O advogado insinua que o Moreno está atrapalhando a sua relação. Mariano assegura para Martim que a Aurora não o enganou. O advogado informa ao Fortão que terminou com a Morena. Mariano sugere que Martim lute por Aurora. O advogado avisa ao Fortão que preza pela felicidade da Morena. Regina fica furiosa ao comprovar que Teresa tem problemas matrimoniais. Ela reza. Armando fala para Regina que não tem medo de perder o emprego. Ela sente orgulho do marido. Teresa ressalta que Patrícia foi embora por conta própria. Todos percebem que não há motivos para Johnny ser preso. Patrícia reitera para os demais que já é maior de idade. Teresa e Arthur relatam que a polícia só busca os desaparecidos após 72 horas. Johnny e Patrícia seguem com seus planos. Teresa insinua que tudo muda após o casamento. Ela irrita Arthur. Johnny planeja morar com Patrícia e com a irmã.
Arthur descobre que Esperança está grávida. Rubens conta para Maíra que terá que engolir Mariano para agradar a filha. Ele volta a sugerir que a esposa proteja o matrimônio. Rubens ressalta que Maíra precisa tirar de Aida o poder de assumir as empresas. Eles brindam. Rubens fala para Maíra que quer passar mais tempo com ela. Esperança abre o jogo com Arthur. O professor descobre que Aida e Maíra não sabem da verdade. Esperança conta para Arthur que Rubens já descobriu tudo sobre a gravidez. Regina pensa em Rosa. Ela informa a Armando que precisa ajudar Johnny. O idoso recua. Patrícia chega na residência. Regina dá as boas-vindas para a moça. A lavadeira descobre que Johnny não será preso. Falta luz na vila. Todos se preocupam. Arthur conta para Teresa que deixou Rubens à frente da fundação. A descarada fala para o marido que o infiel não é confiável. Arthur tenta ganhar o perdão de Teresa. Ela volta a pedir o divórcio. Arthur deduz que Teresa quer reatar com Mariano. Ela não desmente o marido e o estressa. Ramon fala para Mariano que pretende sair da cidade. O Moreno lamenta e ressalta que sentirá saudades do pai. Ramon fala para Mariano que precisa seguir o próprio caminho. Ele sugere que o filho reflita antes de agir. Mariano segue confuso. Ramon sugere que o Moreno converse com Aurora. Teresa relembra a Arthur que o traidor é ele. O professor crê que a esposa o ama. Teresa volta a mentir para Arthur. Ela relata para o marido que segue magoada. Arthur se humilha para Teresa. Ela relembra que o marido a traiu com a sua pior inimiga. Teresa coloca Arthur aos seus pés. Ela volta a enxotar o marido. No dia seguinte, Regina come com Patrícia e Armando. Johnny e a moça planejam reunir os documentos para o casamento. O baixinho conta para os demais que Esperança pretende ficar na vila. Johnny deseja morar na casa de Regina e Armando. A lavadeira e o idoso voltam a ressaltar que os jovens precisam pensar bem. Griselda tenta alimentar Porfírio. Ele a culpa pelo sumiço de Patrícia. O resmungão reitera que a carrasca ajudou Roberto. Porfírio decide denunciar Griselda, insinuando que ela foi cúmplice do sequestro de Patrícia. O resmungão agride a carrasca. Regina informa aos jovens que o namoro é uma etapa muito importante. Ela e Armando tentam convencer os inconsequentes a não se casarem. Os pais de Teresa ressaltam que Johnny e Patrícia ainda não estão preparados para cuidarem de uma casa. Mariano pede para conversar com Aurora. Ela se arrepende pela declaração. Mariano deseja saber se Aurora ainda gosta dele. Regina e Armando visitam Teresa. Ela é fria com a mãe. Regina relembra que Teresa quis se casar. A descarada não aceita ser massacrada para os pais. Regina informa a Teresa que não existe marido perfeito. A ambiciosa informa a mãe que não se contenta com pouco. Aurora despista Mariano. Eles ressaltam que o amor cega. Aurora conta para Mariano que Martim a conquistou. Ela se sente valorizada pelo advogado. Ela ressalta que a filha vive mudando de ideia. Regina exige que Teresa mantenha o casamento. Ela ressalta que a filha não pode fracassar. Teresa informa aos pais que vai fazer o que bem entender. Regina ressalta para a filha que o casamento na igreja é para toda a vida. Ela ressalta que Teresa só engana os demais. A ambiciosa comunica à mãe que a vida é para os fortes. Mariano fala para Aurora que Martim quer vê-la feliz. O Moreno cita as virtudes do advogado para a amiga. Mariano acaricia Aurora. Ele ressalta que não deixará de ser amigo dela. Eles se abraçam. Armando teme que Teresa seja difamada por ter se divorciado. Ela informa aos pais que não sairá do casamento de mãos abanando. Regina percebe que a filha não ama Arthur e prioriza o dinheiro. A descarada ressalta que a mãe não sabe o que ocorreu. Regina sente medo de Teresa. A ambiciosa não segue os conselhos da mãe. Aurora sugere que Mariano feche o ciclo com Teresa. Eles conversam sobre o suposto divórcio da descarada. Aurora acaba falando para Mariano que Arthur foi infiel. O Moreno fica irritadíssimo. Aurora se arrepende por ter falado demais. Ela insinua que Mariano desperdiça a sua vida por Teresa. Aurora sugere que o Moreno abra os seus olhos em relação à descarada. Mariano admite para a amiga que ainda ama Teresa.
Aurora não entende a fúria do Moreno. Mariano ressalta que Teresa manipula tudo à sua conveniência. Roberto dá chocolate para Joana. Ela pede para o músico mudar. Roberto pensa em seguir com as suas aulas de boas maneiras. Ele pede mais uma oportunidade para Joana. Heitor surge. O diretor dá uma grande caixa de chocolates para Joana. Heitor percebe que Roberto gosta da costureira. Joana confirma. Aurora pede para Mariano refletir. Ele a informa que já tomou uma decisão. Aurora sugere que Mariano lute pelos seus sonhos. Ele exalta a amizade da morena. Aurora se retira. Arthur come com Luísa. Todos lamentam por Teresa estar decidida a se divorciar. Arthur reitera que não pode perder a esposa. Fernando e Luísa decidem continuar na capital, pois o professor precisa de apoio. Heitor pede para Joana esperá-lo. Ele promete que mostrará os papéis do divórcio para ela. Roberto anda pela rua. Griselda agride o músico. A carrasca fala para Roberto que quase foi presa. Ele lamenta. Griselda ressalta que Roberto destruiu a sua vida. Regina chora. Ela reitera que Teresa não pode se divorciar. Armando tenta controlá-la. Luísa aparece. A insegura não consegue acalmar os ânimos. Luísa deixa escapar para os dois que Arthur não está dormindo na mansão. Regina pensa o pior de Teresa. Luísa revela para a lavadeira que quem errou foi Arthur. Roberto confessa para Griselda que não a ama. Ele decide arranjar um emprego para a carrasca. Roberto tenta dar dinheiro para Griselda. Ela não aceita. Johnny fala para Patrícia que precisa trabalhar. Ele critica o porteiro da vila. Johnny agrada a namorada. Luísa decide não revelar a verdade para Regina e Armando. A insegura reitera que Arthur ainda ama Teresa. Luísa se despede dos idosos. Regina deseja amparar Teresa. Armando tenta detê-la. Regina ressalta que precisa apoiar a filha. Aurora desabafa com Heitor. Ela segue confusa com seus sentimentos. Aurora fica dividida entre dois amores. Ela informa a Heitor que Mariano segue pensando em Teresa. Regina corre atrás da filha. Ela pede perdão para Teresa. A ambiciosa informa a mãe que não é uma desalmada, pois o posto ficou com a sua amiga Lívia Brito. Teresa tortura a mãe. Regina crê que a filha não ama o marido. Teresa relata para a mãe que só queria preservar a saúde dela. Ela revela para Regina que Arthur foi infiel. Teresa comunica à mãe que vai reatar com Mariano. Regina quase tem um troço. Johnny e Patrícia decidem confrontar Porfírio. Regina tenta mudar a decisão de Teresa. A descarada crê que a mãe nunca a amou. Regina desmente Teresa. A ambiciosa abraça a mãe. Elas trocam declarações. Teresa insinua que Regina sempre esteve certa sobre Arthur. A descarada conta para a mãe que o professor nunca deixou de amar Paloma. Elas seguem aos prantos. Porfírio se choca com a ousadia dos jovens. Patrícia ressalta para o avô que a polícia não pode fazer nada contra Johnny. Porfírio ameaça o baixinho. Johnny informa ao resmungão que vai respeitar Patrícia. Porfírio volta a cuspir fogo. Johnny comunica ao resmungão que vai se casar com Patrícia. Eles convidam Porfírio para a cerimônia. O resmungão decide morrer. Ele insinua que Johnny só quer dinheiro. Porfírio enxota os jovens. Teresa confessa para Regina que só Mariano a ama. A lavadeira sugere que a filha perdoe o marido. Teresa ressalta que não pretende desculpar Arthur. Ela conta para a mãe que já não aguenta olhar para a cara do marido. A lavadeira se coloca à disposição da filha. Teresa pede discrição a Regina. Ela ressalta que também precisa da mãe para ser feliz. Regina crê que Teresa pode recomeçar com Mariano. A descarada desfruta a situação. Rubens procura Mariano. O tabelião informa ao Moreno que está fazendo de tudo para satisfazer a Ida. Rubens fala para Mariano que não quer fofocas. Ele sugere que o Moreno se afaste de Esperança. Rubens informa a Mariano que cuidará do filho. O Moreno percebe que o infiel não contará a verdade para Maíra e a Ida. Mariano relata para Rubens que não pretende guardar o segredo. Maíra comunica a Ida que decidiu gerenciar
gerenciar as empresas sozinha. A perversa supõe que o pai está por trás da situação. Maíra despista Aida. A corna informa a filha que precisa se superar por conta própria. Aida respeita a decisão da mãe. Mariano comunica a Rubens que não deixará de falar com Esperança. O infiel fala para o Moreno que ama a Sonsa. Rubens pede a ajuda de Mariano para reconquistar Esperança. O Moreno fica abismado com o cinismo do tabelião. Mariano expulsa Rubens de sua casa. Teresa faz uma ligação. Arthur procura a esposa. Ele entrega um envelope para Teresa. Arthur convida a esposa para viajar. Teresa reage encantada. Johnny pensa em adiar o casamento. Patrícia informa ao namorado que eles não serão separados por Porfírio. A moça deseja falar com os pais. Teresa volta a bancar a difícil diante de Arthur. Ele ressalta que a esposa pode ter uma lua de mel inesquecível. Teresa insinua que Arthur está agindo tarde demais. Ele se declara para a esposa. Teresa percebe que Arthur quer comprá-la com a viagem. Ele planeja superar a crise matrimonial. Teresa reitera para Arthur que não suporta ser traída. Ela planeja viajar sozinha. Regina e Armando desejam que Johnny seja o porteiro da vila. O idoso fala para a esposa que é respeitado no escritório. Regina conta para Armando que Teresa está sofrendo. A lavadeira revela para o marido que Arthur esteve com outra. Teresa lê o bilhete do professor. Ela cheira as rosas. Lena conta para Teresa que Mariano quer vê-la. O Moreno entra em cena. Teresa repreende Mariano. O Moreno ressalta que a ambiciosa voltou a mentir. Ele relata que Teresa só quer se divorciar pois foi traída. Armando sente ódio de Arthur. Regina controla o marido. A lavadeira confessa para Armando que não sabe o que pensar. O idoso obriga a esposa a respeitar as decisões da filha. Regina fala para Armando que desconhece Arthur. O idoso sai de casa furioso. Teresa tenta comover Mariano. Ele relembra que a descarada também traiu Arthur. Mariano insinua que Teresa não tem moral para reclamar de nada. Ele ressalta que ela só quer manipular os demais. Mariano crê que Teresa pretende usá-lo. A ambiciosa reitera para o Moreno que nunca deixou de amá-lo. Teresa acaricia Mariano. O Moreno ressalta que a descarada só age por si. Teresa fala para Mariano que quer ir para o altar com ele. O professor segue depressivo. Fernando sugere que Arthur escute o coração. O professor se sente como um adolescente. Teresa fala para Mariano que quer corrigir os seus erros. O Moreno informa a ambiciosa que não será manipulado novamente. Mariano decide não dar uma oportunidade para Teresa. Ele ressalta que já conhece a verdadeira face dela. Mariano desperta a fúria de Teresa. Ela critica a Aurora. Mariano insinua para Teresa que nutre sentimentos pela Morena. A descarada se revolta. Mariano exige que Teresa não volte a procurá-lo. Ele a comunica que Martim a viu na vila. Arthur fala para Fernando que Teresa não pode reatar com Mariano. Ele também deixa o bonitão enciumado. Fernando pede para Arthur se controlar. Ele sugere que o professor retome as rédeas da sua vida. Mariano conta para Teresa que despistou Martim. Ele ressalta que o advogado não é bobo. Teresa insinua para Mariano que vai arrancar as calças de Arthur. Ela planeja a sua vingança contra o marido. Teresa roga pelo amor de Mariano. Ele dá um fora nela. Regina conversa com Joana. Elas lamentam que Armando ataque Arthur. Regina lamenta a situação da filha. Joana tenta consolar a comadre. Regina não entende o motivo de Arthur ter sido infiel. Joana informa a comadre que Paloma sempre quis prejudicar Teresa. Luísa descobre que Mariano está na mansão. Ela decide confrontar o Moreno. Teresa e Mariano enganam Luísa. O Moreno inventa para a insegura que quer tratar sobre assuntos da fundação. Teresa conta para Luísa que Rubens assumirá o projeto. Mariano decide partir. Luísa proíbe o Moreno de voltar à mansão. Priscila conta para Johnny que Regina e Joana estão preocupadas com Teresa. Luísa detona Mariano. Teresa inventa para a cunhada que não aprova a presença do Moreno. Luísa supõe que a amiga sinta saudade
saudades de Arthur. Ela exige que Teresa tome uma decisão. Luísa confessa para a cunhada que está afetada com os problemas matrimoniais do irmão. Teresa comunica à cunhada que não desistirá do divórcio. Armando chega na mansão. Ele exige uma explicação de Arthur. Armando ressalta que o professor brincou com Teresa. A descarada escuta a discussão. Arthur não consegue se explicar para Armando. O idoso decide renunciar ao emprego. Arthur pede para Teresa voltar para a vila. Esperança conta para Rubens que Arthur sabe de tudo. O infiel segue preocupado com Mariano. Esperança sugere que Rubens conte a verdade para os familiares. Ele informa que quer ficar perto do filho. Esperança relata para Rubens que não precisa de dinheiro. Ele reitera que Maíra pode deixá-lo na ruína. Esperança decide esquecer Rubens. Ela sugere que ele também se esqueça do filho. Arthur conta para Armando que não está morando na mansão. Teresa intervém. Armando ressalta que não confia em Arthur. Teresa pede para o pai não se envolver na confusão. Armando e a filha ficam a sós. Teresa fala para o pai que não pretende deixar a mansão. Ela informa a Armando que Arthur pode acusá-la por abandono de lar. O idoso reitera para a filha que irá protegê-la. Joana encontra Armando. Arthur fala para Luísa que o idoso tem razão em tudo o que disse. A insegura informa ao irmão que Teresa está preparando os trâmites. Rubens visita Genoveva. Ele permite que a Dondoca crie o filho de Esperança. Genoveva celebra. Arthur volta a conversar com Teresa. Ele a informa que abdicou da herança de Paloma. Teresa fala para Arthur que ainda está ferida. Ele deseja que ela não o odeie. Arthur decide dar o divórcio para Teresa. Ele deseja que ela não o odeie. Teresa se surpreende com a decisão de Arthur. Ele volta a ressaltar que a ama. Arthur informa a Teresa que não pretende perder a dignidade. Ela fala para o marido que não vai brigar por nada. Eles choram. Arthur reitera para Teresa que está arrependido. Ele deixa a esposa arrasada. Arthur vai à sala e desaba na escada. Luísa consola o irmão. Arthur fala para a irmã que perdeu Teresa para sempre. Ele decide sair. Luísa o acompanha. Rubens fala para Genoveva que quer um menino. A Dondoca sugere que o infiel engane a esposa. Genoveva relata para Rubens que a Sonsa só quer dinheiro. O infiel relata para a Dondoca que Esperança não é boba. Genoveva desconfia da Sonsa. Ela relembra que Rubens deve 45 milhões a Maíra. Genoveva manipula o amante. Johnny e Patrícia tentam animar Regina. Os jovens mostram as fotos que tiraram para a idosa. Armando aparece. Ele informa aos demais que enfrentou Arthur. Armando conta para Regina que Teresa não quis sair da mansão. Ele comunica à esposa que se demitiu do trabalho. Mariano encontra Esperança. A Sonsa fala para o amigo que Rubens não mudou. Eles detonam um infiel. Esperança conta para Mariano que Rubens não quer participar ativamente da vida do filho. O Moreno sugere que a Sonsa não abaixe a guarda para o infiel. Esperança pede para Mariano não falar nada relacionado à gravidez para a Ida. O Moreno fica encurralado. Regina sente orgulho de Armando. Ela crê que o marido arrumará outro trabalho. Johnny e Patrícia desejam pagar o aluguel do quarto. Ela informa a Regina que pode ajudá-la a cuidar da casa. Teresa conta para Joana que Arthur aceitou dar o divórcio. Ela insinua para a madrinha que está mudando de ideia. Joana sugere que Teresa se reconcilie com Arthur. Ela fala para a madrinha que sempre prioriza o orgulho. Joana sente pena de Teresa. A descarada conta para a madrinha que o amor da sua vida a mandou para o inferno. Joana crê que Teresa pode ser feliz. A ambiciosa fala para a madrinha que não conseguirá recuperar o que tinha. Mariano e Esperança conversam sobre Teresa. A Sonsa insinua para o amigo que o casamento da descarada sempre esteve destinado ao fracasso. Esperança sugere que Mariano reate com Teresa. O Moreno informa a amiga que não quer nada com a ambiciosa. Mariano deseja sair com outras. Patrícia e Johnny servem os idosos. A moça sente saudade
saudades de Porfírio. Regina põe um fim na tristeza. Patrícia fala para a lavadeira e para Armando que os vê como pais. Johnny se senta para comer. Teresa desabafa com Joana. Ela informa a madrinha que a vida não é um conto de fadas. Joana relembra que fez sacrifícios para ficar com Gustavo. Ela faz Teresa refletir. A descarada deseja ir para a Europa. Teresa insinua para Joana que Arthur pode voltar a traí-la. Ela reitera que não suporta traições. Aurora vai ao restaurante de Martim. Ela deseja a companhia dele. Teresa fala para Joana que quem a engana a perde. A costureira crê que a afilhada é incapaz de trair Arthur. Teresa continua sofrendo pelo marido. Joana crê que a afilhada ama o professor. Teresa segue enciumada. Joana fala para a afilhada que as pessoas merecem uma segunda chance. Teresa amaldiçoa Paloma. Ela informa a Joana que tirará tudo de Arthur. Aurora pede para reatar com Martim. Ele ressalta que a situação já está clara. Aurora informa a Martim que gosta dele. Ele percebe que a morena não o ama. Martim relata para Aurora que não quer sofrer. Ele sugere que a morena lute por Mariano. Martim fala para Aurora que não ficará com ninguém por culpa. Ele a informa que vai para a França. Aurora não gosta da notícia. Teresa expõe a sua fúria para Joana. Ela relembra que é a dona da metade do escritório. Teresa planeja revisar a contabilidade do negócio. Ela informa a madrinha que seguirá trabalhando com Arthur. Joana insinua para Teresa que o professor vai arrumar outra. A descarada inventa para a madrinha que não está nem aí pro marido. Martim pede para Aurora não ficar triste. A morena ressalta que o advogado é o mais importante em sua vida. Martim fala para Aurora que eles só ficarão juntos quando ela também amá-lo. Ele a acaricia. Arthur e Luísa vão ao apartamento de Fernando. O bonitão descobre que o divórcio segue de pé. Luísa e Fernando lamentam o ocorrido. A insegura pede para Arthur não desistir da esposa. O professor informa aos demais que não quer ser um derrotado. Aurora chega no hospital. Mariano a aborda. A morena é fria com um amigo. Aurora conta para Mariano que Martim sairá do país. Ela decide ir para o plantão. No dia seguinte, Esperança nota que Joana está triste. A costureira sente saudades do marido. Joana conta para Esperança que está dividida entre dois amores. Martim se reúne com Heitor. O advogado informa ao diretor que sempre teve boas intenções com Aurora. Heitor lamenta pelo término dos jovens. Martim fala para o diretor que precisa se afastar de Aurora. Ele entrega o seu novo endereço para Heitor. Joana conta para Esperança que se dedicará à costura. Ela presenteia a Sonsa. Esperança adora o presente. Joana sugere que a Sonsa não ligue para os demais. Esperança fala para a costureira que será uma mãe solteira. Elas se abraçam. Armando comenta com Regina que, apesar de tudo, eles são felizes. A lavadeira sente saudade das filhas. Armando fala para Regina que irá ao escritório para se despedir dos colegas. Patrícia confessa para os idosos que não tem roupas. Arthur conta para Martim que a fortuna de Paloma vai para as crianças da fundação. O advogado celebra. Martim fala para Arthur que eles devem ficar de olho em Rubens. O professor informa ao advogado que Heitor supervisionará Mariano. Arthur conta para Martim que pode ficar à frente da fundação caso não reate com Teresa. A descarada preocupa Mariano. Teresa volta a pedir uma nova oportunidade para o Moreno. Ele a dispensa. Teresa ressalta que Mariano está evoluindo como ela queria. O Moreno informa a ambiciosa que não será o pivô do divórcio de ninguém. Mariano enxota Teresa do hospital. A descarada informa ao Moreno que ele se arrependerá de sua decisão. Eles sofrem. Porfírio vai ao quarto de Patrícia. Ele admira os pertences da neta. Porfírio lamenta a partida de Patrícia. Ele ressalta que ninguém gosta dele. Regina ensina Patrícia a lavar roupa. Johnny as ajuda. Ele fala para Patrícia que já está com os exames para o casamento. Joana aparece. Regina sugere que a comadre dê uma nova chance para Roberto. Aurora procura Heitor. Ele conta para ela que Vanessa continua desaparecida.
torcida. Heitor lamenta por seu divórcio estar parado. Aurora e o pai conversam sobre Martim. A Morena confessa para o diretor que está bastante depressiva. Aurora pensa em lutar por Martim. Heitor insinua que a filha não está preparada para se casar. Roberto comunica a Griselda que arrumou um trabalho para ela. A Carrasca conta para o músico que voltará para o interior. Roberto se desculpa com Griselda. Ela ressalta que o músico a magoou. Griselda dá o último beijo em Roberto. Joana os vê. Heitor percebe que Aurora continua gostando de Mariano. Ele sugere que a Morena deixe Martim ir embora. Joana surge desolada. Roberto conta para Griselda que gosta de outra. Ela pede a companhia dele até a rodoviária. Eles saem abraçadinhos. Regina alcança Joana. A costureira ressalta que é uma idiota. Aurora dá razão a Heitor. Ele reitera para a filha que Martim merece ser feliz. Aurora percebe que Heitor está mal. O diretor conta para a filha que Joana não quer saber dele. Heitor fala para Aurora que a costureira tem outro pretendente. A Morena confessa para o pai que já deu aulas de boas maneiras para Roberto. O diretor fica enciumado. Aurora abraça Heitor. Arthur visita Rubens. O tabelião conta para o amigo que está recuperando a confiança de Maíra. Rubens insinua para Arthur que as mulheres não foram feitas para os negócios. Ele informa ao professor que Esperança o dispensou. Rubens admite para Arthur que ainda gosta da Sonsa. O professor sugere que o amigo cuide do filho. Rubens reitera para Heitor que não pode divorciar de Maíra. Ele confunde o professor. Rubens fala para Arthur que o filho de Esperança terá tudo o que merece. Arthur visita Regina. Elas ressaltam que o amor perdoa tudo. Regina revela para Aurora que Teresa pretende lutar por Mariano. Rubens indaga Arthur. O professor fala para o amigo que o seu casamento não tem mais conserto. Rubens insinua que Arthur agiu mal ao se casar com Teresa. Eles divergem sobre o matrimônio. Arthur conta para Rubens que abriu mão de uma fortuna. O professor informa ao amigo que ainda não sabe o que fazer com a fundação. Rubens insinua que Arthur está condenado à solidão. Aurora examina Regina. A lavadeira fala para Morena que o casamento de Teresa foi muito apressado. Regina crê que a filha será feliz com Mariano. A lavadeira conta para Aurora que o Moreno segue amando Teresa. Mariano entra em cena. Aurora conta para o amigo que estava checando a pressão de Regina. Mariano tenta se explicar para Morena. Ela impede. Mariano fala para Aurora que pode apoiá-la. Ela ressalta que ninguém conseguirá ajudá-la. Regina estranha o climão. Teresa liga para Amadeu. Lena conta para a patroa que Fernando quer vê-la. Eles se cumprimentam. Teresa fala para Fernando que não perdoará Arthur. O bonitão justifica o amigo. Fernando apura informações sobre Teresa. Eles divergem sobre a infidelidade. Fernando ressalta que Teresa enlouquece qualquer homem. Ela ressalta que foi ferida pelo marido. Teresa abraça Fernando. Ela desfruta a situação. Regina decide abrir o jogo com Mariano. Ela o informa que Teresa está se divorciando. Mariano fala para Regina que não tem nada a ver com a situação. A lavadeira insinua que o Moreno é a felicidade de Teresa. Mariano fala para Regina que nada será como antes. Ele a comunica que não pretende reatar com Teresa. A descarada quase beija Fernando. O bonitão sugere que Teresa mantenha o casamento. Ele relata que a ambiciosa e Arthur podem fazer terapia de casal. Teresa se insinua para Fernando. Fernando resiste à sedução de Teresa. Ele a informa que Arthur segue mal. Teresa fala para Fernando que precisa ser valorizada. Ele concorda. Fernando insinua para Teresa que o amor supera a traição. A descarada informa ao bonitão que não quer magoar Arthur. Ramon diverte a Ida. Ele conta para a perversa que Mariano era levado quando criança. Ramon percebe que a Ida nutre sentimentos pelo filho. Ela expõe os seus sentimentos para o trabalhador. Ramon cita Teresa e alarma a Ida. Fernando obriga a ambiciosa a refletir. Teresa exalta a amizade do bonitão. Ela insinua que só Fernando a entende. Eles se despedem. Teresa fala sozinha e alega que precisa prezar pelo seu futuro.
Ramon confessa para Aida que Mariano segue sofrendo. Eles detonam Teresa. Ramon admite que achava Aida metida. Ela tenta apurar informações sobre Teresa. Mariano aparece. Ele flerta com Aida. Ramon sai. Teresa trabalha. Lena aborda. Arthur chega. O professor entrega o pedido de divórcio para Teresa. Ele fica esperando uma reação da esposa. Teresa não fala nada. Ela ressalta que ninguém pode largá-la facilmente. Aida se declara para Mariano. Ele a corresponde. Mariano tenta falar a verdade sobre Esperança para Aida. A perversa impede. Aida informa a Mariano que não quer saber nada sobre Esperança. Ela relata para o Moreno que Rubens está andando na linha. Aida beija Mariano. Joana procura a afilhada. Teresa mostra o pedido de divórcio para a madrinha. A descarada ressalta que Arthur parou de se humilhar. Joana relembra que o professor fez de tudo para agradar a esposa. Teresa dá razão à madrinha. A ambiciosa crê que Arthur não a ama. Joana informa a afilhada que o professor não gosta de joguinhos. Teresa pensa nos próximos passos do seu plano. Luísa percebe que Fernando está aéreo. Ele fala para a namorada que está pensando em Teresa e Arthur. Luísa relata para Fernando que também não perdoaria a infidelidade. A insegura volta a falar sobre casamento. Luísa informa a Fernando que quer viver para sempre com ele. Ela relata para o bonitão que eles podem morar juntos. Aurora visita Teresa. A morena continua séria. Aurora informa a Teresa que não concorda com as atitudes dela. A morena acusa a descarada de tentar reatar com Mariano, mesmo estando casada. Fernando despista Luísa. Ela não entende. Luísa conta para Fernando que Arthur e Teresa eram felizes antes do casamento. O bonitão sugere que a namorada foque em seus próprios problemas. Fernando fala para Luísa que qualquer um se apaixona por Teresa. A insegura teme que Arthur volte a ter depressão. Ela sugere que Fernando apoie o amigo. Teresa tenta enganar Aurora. A morena ressalta que a ambiciosa é uma máquina de mentiras. Teresa insinua para Aurora que pode fazer o que bem entender. A morena comunica à amiga que terminou com Martim. Elas brigam por Mariano. Aurora ressalta que Teresa é uma falsa. A morena decide não dar mais confiança para a amiga. Luísa deixa Fernando sozinho. Martim visita o bonitão. Eles conversam sobre o projeto. Fernando atualiza Martim das novidades. O advogado conta para o bonitão que terminou com Aurora. Teresa analisa o documento. Luísa aborda a cunhada. Teresa banca a vítima diante da insegura. Ela relata para Luísa que se casou com várias ilusões. Teresa inventa que não quer envolver a cunhada em seus problemas. Luísa se declara para a amiga. Elas ressaltam que são como irmãs. Martim fala para Fernando que para o namoro dar certo, os dois precisam amar na mesma intensidade. O advogado informa ao bonitão que magoar os demais é indigno. Luísa fala para Teresa que segue esperançosa. A insegura informa a cunhada que Fernando está estranho. Luísa relata para Teresa que o bonitão não quer morar com ela. A descarada tenta disfarçar a sua alegria. Luísa deduz que Fernando está perdendo o interesse por ela. Teresa informa a insegura que não é capaz de dar conselhos a ninguém. A ambiciosa decide sair. Teresa comprova que está conquistando Fernando. Ela imagina sua vida ao lado do bonitão. Aida cria uma página na internet para Mariano. A perversa sugere que o Moreno se dê bem com Rubens. Mariano pensa em pedir a ajuda de Aurora. Aida informa ao fortão que Martim não quer reatar com a namorada. Mariano e a perversa continuam namorando. Os médicos fazem uma exposição. Aurora pensa em Mariano. Ela deseja ligar para o Moreno. Aurora convida Magda para jantar. Roberto visita Joana. Ela relata que o viu com Griselda. Joana expulsa Roberto de sua casa. Heitor aparece. O diretor e Roberto se enfrentam. Teresa visita Fernando e ressalta que precisa vê-lo. Ela o abraça. Arthur os flagra. Joana consegue enxotar Roberto. Heitor fala para a costureira que não desistirá dela. Ele a chama para sair. Joana decide se arrumar. Teresa estranha a presença
presença de Arthur. Ele a comunica que está morando com Fernando. Arthur exige uma explicação de Teresa. Ele descobre que a esposa e Fernando conversaram. A descarada insinua para os demais que já tomou uma decisão. Fernando sai de cena. Aida come tacos com Mariano. Ela ressalta que está conhecendo um mundo diferente graças ao Moreno. Aida convida Mariano para ir à reinauguração do Palácio Belas Artes. Ele aceita. Aida pretende apresentar Mariano a alguns ricaços. Ela pede para o Moreno passar a frequentar o clube. Teresa analisa o apartamento de Fernando. Arthur reitera para a esposa que o bonitão é muito rico. Ele volta a pedir para Teresa reconsiderar a sua decisão. A advogada confessa para o marido que se sente mal com o pedido de divórcio. Arthur segura a mão de Teresa. Ele ressalta que não quer causar pena na esposa. Teresa fala para Arthur que não sabe o que é melhor para ela. Magda e Aurora conversam sobre sobremesas. A médica descobre que a Morena está solteira. Magda conta para Aurora que gosta de Mariano. Elas compartilham as suas lamúrias. Arthur insinua que traiu Teresa por culpa da mentira dela. Ele ressalta que não aguenta imaginar a esposa nos braços de Mariano. Teresa provoca o marido. Arthur informa a esposa que tirou o rancor do coração. Teresa pensa em beijar o marido. Ela volta a manipular Arthur. Ele roga pelo perdão dela. Teresa informa a Arthur que seguirá pensando. Ela detém o processo de divórcio. Arthur abraça Teresa. No dia seguinte, Regina visita a filha. A descarada admite para a mãe que pode dar uma nova oportunidade para Mariano. Regina revela para Teresa que Mariano não quer saber dela. O Moreno e Ramon arrumam a casa. Mariano fala para o pai que ainda não tem compromissos com Aida. Ramon informa ao Moreno que quer ver a perversa com a nora. O trabalhador insinua que a juventude é moderna. Mariano confessa para Ramon que ama Teresa. O trabalhador se estressa. Teresa fala para Regina que Mariano vai se arrepender por desprezá-la. A ambiciosa relembra que foi humilhada por Aida. Regina conta para Teresa que escutou uma conversa de esperança, na qual a sonsa admitia que a descarada não amava Arthur. A advogada cala a mãe. Regina insinua que Teresa também errou com Arthur. Johnny conta para Joana que conseguiu trabalho. Ele vira o novo porteiro da vila. Joana celebra. Johnny deseja morar na portaria com Patrícia. Joana impede. Johnny vê Patrícia bem vestida. Eles seguem saltitantes e felizes. Regina fala para Teresa que Arthur é íntegro e honesto. A lavadeira admite para a filha que conversou com Aurora. Teresa critica Regina por ter falado demais. A descarada exige que a mãe não faça fofocas sobre ela. Regina sugere que Teresa passe a ser honesta. Joana decide presentear Patrícia. A madrinha de Teresa planeja ensinar a jovem a costurar. Patrícia decide visitar Porfírio. Arthur conta para Luísa que Fernando intercedeu a favor dele. A insegura deseja que o irmão volte a morar na mansão. Arthur fala para Luísa que também sente saudades dela. Armando beija Regina. Ele conta para a esposa que não está conseguindo emprego. Regina exige que Armando não peça nada a Teresa. Ela informa ao marido que eles devem deixar a filha em paz. Teresa volta a procurar Fernando. Ela insinua que mudou a sua decisão graças ao bonitão. Teresa fala para Fernando que não quer preocupar Luísa com seus problemas. A descarada insinua para o bonitão que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Fernando faz Teresa pensar que está vivenciando o problema em questão. Patrícia e Johnny lamentam a viagem de Porfírio. Eles desejam fazer uma ligação. Fernando fala para Teresa que existem muitas maneiras de amar. A advogada insinua para o bonitão que os homens não prestam, pois sempre traem. Fernando fala para Teresa que já teve uma paixão proibida. A ambiciosa exige que o bonitão não traia Luísa. Teresa fala para Fernando que a infidelidade nunca é uma boa solução. Ela volta a crer que Arthur jamais esqueceu Paloma. O professor fala para Luísa que está pensando em comprar as passagens para a Europa. A insegura sugere que o irmão surpreenda a esposa. Eles conversam sobre Fernando. Luísa insinua que o namorado está distraído e pensativo. Arthur não pensa o mesmo. Luísa sugere que o irmão interrogue o amigo. Fernando relembra a Teresa que Paloma está morta. Ela o informa que não gosta de lutar com fantasmas.
Teresa volta a se aproximar perigosamente de Fernando. A advogada insinua para o bonitão que não ama o marido. Teresa fala para Fernando que quer começar uma nova vida com outro. Eles não param de se olhar. Aida desfila para Mariano. Ele se cala repentinamente. Mariano estranha a postura de Aida. Eles dialogam sobre o divórcio de Teresa. Aida teme que a descarada reconquiste Mariano. O moreno informa a perversa que decidiu esquecer Teresa.